Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil e a gente precisa falar muito desse jogo, né? Martinez, um monstro. Breno Bidon, um craque. Memphis e Yuri, decisivos. Vamos falar disso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Chegamos família, chegamos nação, chegamos nesse momento em que eu falo pra vocês num vídeo sobre um título do Corinthians do tamanho de uma Copa do Brasil. O Corinthians que chega ao final de 2025 com 2 títulos, um Paulista e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil tão valorizada, da maior premiação do futebol brasileiro, que encerra o calendário do futebol brasileiro com o Corinthians sendo o último campeão do ano. O Corinthians como o único paulista campeão no ano. O Corinthians com 2 títulos conquistados. O Santos brigou para permanecer na Série A. O São Paulo ganhou absolutamente nada e vive uma crise política tão grande, administrativa e financeira, quanto a do próprio Corinthians. Mas dentro de campo, nada, passou zerado. E o Palmeiras, que teve o maior investimento da sua história, passou um ano em branco. Inclusive, parando para o próprio Corinthians 2 vezes, no Paulista e na Copa do Brasil. O Corinthians barrou o Palmeiras 2 vezes. 2 vezes. Que ano, rapaziada. E num ano completamente improvável, né? Vamos lá. Diante de tudo que aconteceu, eu não me canso de falar isso porque só o Corinthians mesmo, só com o tamanho dessa camisa, dessa torcida que carregou o time em vários momentos, pra gente estar agora falando de um título da Copa do Brasil do Corinthians. Talvez o ano mais turbulento da história do clube. Nem o rebaixamento lá em 2007 foi tão complicado no extracampo, com possibilidade de interferência dentro de campo. Porque, cara, como é que você explica? O Corinthians é inexplicável, né? Pro lado positivo, porque quando ninguém acredita, quando as coisas dão errado, quando tudo parece conspirar negativamente, o Corinthians ele é carregado pela torcida, pela força da sua história e consegue fazer coisas que a gente não consegue explicar. É só olhar os últimos anos. O Corinthians vinha batendo na trave, mesmo com os problemas que não são de agora, mas que vêm de um tempo. Esse Corinthians aí, com todos esses problemas, na gestão do Ilho, chegou numa final de Copa do Brasil, gente. No Maracanã. E teve a bola do jogo, tá? Teve um match point pra poder fazer o gol do título. E aí o Fagner desperdiçou, o Flamengo fez, o Vital desperdiçou de novo e o Corinthians não ganhou. Mas foi por isso aqui. Mas aí tá, beleza. Você pode imaginar que foi uma obra do acaso. Isso em 22. Em 23 chega em semifinal de Sul-Americana e de Copa do Brasil. Em 2024, chega em semifinal de Sul-Americana e Copa do Brasil, brigando pra não cair. Brigando pra não cair em todos esses anos, tá? Ano passado, de uma forma até mais intensa. Chegou a frequentar a zona do rebaixamento com dificuldade pra sair. E batia semifinal de Copas, cara. O Corinthians sempre chegou. Porque é isso. É isso. As pessoas me perguntavam no começo do ano, em lives, em vídeos aqui, o que dá pra esperar do Corinthians? Eu falei, cara, no brasileiro vai sofrer, porque, elenco limitado e tal, dificuldade, não dá pra saber, né? Mas em Copas, cara, o que eu vou dizer? O Corinthians sempre chega. Porque às vezes, sei lá, empata fora, resolve em casa. Perde fora, ganha em casa, vai pros pênaltis, torcida e tal, passa. Esse é o Corinthians. O Corinthians, ele é indubitável. Ele é impossível de você desacreditar dele. Não tem como. Porque uma hora ele vai chegar. E esse 2025, ele foi a cereja do bolo. Porque é um ano que começa com uma expectativa até alta, pelo que aconteceu no ano passado, com Memphis, Garro, Yuri mantidos, Carrilho, o time termina muito bem, o Mateuzinho e o Matheus Bidu super bem. Cara, e de repente o time oscila, lesiona. O Bidu nem começa o ano bem, tá? O Mateuzinho idem. Tanto que Ramon Dias traz o Fabrício Angileri, ele joga bem o Paulista. O Bidu meio que barrado, o Hugo chegou a ser titular em alguns momentos. Troca de técnico, transfer ban, impeachment, tentativa de golpe, que aí o Augusto Melo vai lá, invade a sala e quer sentar na sala da presidência. Conselho fazendo Conselho Deliberativo. Aí depois denúncia no Ministério Público, indiciamento de ex-presidentes, cartão corporativo, notas fiscais, um monte de rolo. E os caras dentro de campo sabendo disso. Não tem como. E aí aqui eu preciso fazer jus e dar os méritos para Dorival Júnior. Eu fui um crítico do Dorival em vários momentos da temporada. Porque meu papel é esse também. É fazer a crítica quando necessário.
Eu não posso ser o cara do oba-oba o tempo inteiro e também não posso ser o cara da porrada o tempo inteiro. Eu tenho que saber que no Campeonato Brasileiro, mesmo com os problemas, e eu reconhecia todos os problemas o tempo inteiro, mas a campanha foi pífia, foi vexatória, foi ridícula. E o Dorival pagou por isso. Pagou com críticas, que ele tá bravo e ele tem o direito, porque ele ganhou, ele é um vencedor, ele tem o direito de rebater quem ele quiser. Assim como nós temos o direito de criticar quando achamos necessário. E em vários momentos o Dorival foi mal. Mesmo com um contexto que eu sempre reconheci. Cara, e eu preciso dizer, ao final, claro que o resultado baliza tudo, porque ele conseguiu. Ele conseguiu. Ele conseguiu não só o resultado, ele conseguiu levar esses caras ao título. Num ano em que tudo isso aconteceu. Eu não vou valorizar só o Dorival, o Fabinho Soldado tem participação nisso, o próprio elenco, mas o Dorival, ele sabia, quando ele pegou o Corinthians, ele sabia do tamanho do desafio, mas é óbvio que os desafios, eles se multiplicaram. Porque a ele, inclusive, foi prometido reforços. E ele não ganhou, porque teve transfer ban. Ele não imaginaria que um presidente fosse impeachmentado, como aconteceu, com uma pressão sobre o executivo do Conselho Deliberativo para derrubar o Fabinho Soldado, com jogadores que ele contava sem poder usar em campo. O Dorival foi usar o trio Garro, Yuri e Memphis depois da 20ª rodada do Brasileiro. Então, nesse aspecto, eu preciso reconhecer. As críticas que eu fiz a ele, eu não retiro. Ele foi mal em algumas escolhas, em algumas decisões, nos pontos corridos ele não consegue performar, mas ele conseguiu. Ele blindou esses caras. Ele fez esses caras entenderem que era possível. E ele ganhou a Copa do Brasil, com todos os méritos. Ganhando todos os jogos fora de casa. Ele foi estrategista. Ele derrubou um Palmeiras, um Cruzeiro e um Vasco na final. Ele passou por cima de todo mundo. O Dorival foi brilhante na Copa do Brasil. Não tem o que falar. E é o 4º título dele. Ou seja, ele sabe ganhar esse negócio. E ele apostou todas as suas fichas na Copa do Brasil. E eu fui um que alertei. Caramba, o Corinthians largou no Brasileiro, 2 meses sem jogar, caiu na tabela, ficou atrás do Santos, pegou só uma Sul-Americana, podia mais pelo elenco que tem. Ele apostou as fichas dele na Copa do Brasil. E deu certo. Então, o que eu tenho que fazer? Dorival, você ganhou, cara. Você merece. Parabéns. E o Dorival merece mesmo. É um cara que trabalha muito, a gente sabe. Pegou uma bucha que não era fácil administrar esse Corinthians. Muitos teriam largado, tá? Muitos treinadores que, assim, tem uma dificuldade, às vezes, né, de ter um controle do todo. Ele podia muito bem pensar, cara, isso aqui não é pra mim. Não tem jeito. Olha tudo que tá acontecendo, o clube tá ruim, eu vou embora. E ele teria mercado em outros clubes. Ele aceitou. E ele ficou até o final. A renovação dele, permanência, a gente vai debater mais pra frente, tá? Mas ele merece. Merece o que tá acontecendo. O Corinthians, tá todo mundo lembrando, né? Tinha 0, alguma coisa, 0,04% de estar nessa Copa do Brasil. Era improvável. Zona do rebaixamento. Eliminado na fase de grupos do Paulista. Pelo regulamento anterior, você tinha que, pelo estadual, garantir vaga na Copa do Brasil, e a campanha do estadual foi terrível. Então, só se o Corinthians chegasse na Libertadores, estando na zona do rebaixamento, faltando 15 jogos por aí para terminar o campeonato, era impossível, ou quase impossível. E aí vem uma arrancada histórica, poucas vezes vista no campeonato de pontos corridos. Liderada por Memphis Depay. O que o Memphis jogou naquela reta final foi incrível. E aí ele transforma o Yuri no artilheiro do Brasil, ele transforma o Rodrigo Garro no melhor meia do futebol brasileiro, e os 3, especialmente os 3, com o André Carrilho também, protagonista, eles conseguem levar o Corinthians à Libertadores, à pré-Libertadores. E com isso o Corinthians garante um calendário, porque isso também era um problema. O Corinthians poderia ficar no limbo, o Corinthians poderia não disputar nada. Se ele não chega na Libertadores, ele não tem a Copa do Brasil, ele também não tem a Libertadores. Pois ele ganhou a pré-Libertadores caindo, ele ganhou a Sul-Americana, ele ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou o calendário para jogar esse ano. E hoje o Corinthians é campeão dessa Copa do Brasil. Tá? O jogo contra o Vasco, ele foi muito diferente do Maracanã, o jogo diferente do de ida na Neoquímica Arena. O Corinthians teve outra postura. Nos primeiros minutos já deu para perceber. E o Vasco também. O Vasco, ele marcou alto. Ele foi meio que pra um tudo ou nada, meio que de franco atirador, jogando fora de casa, buscando, especulando alguma coisa para tentar surpreender o Corinthians em São Paulo e voltar vivo pro jogo do Maracanã. E quase conseguiu. Teve um gol do Ryan que foi impugnado ali, anulado por milímetros por conta de um impedimento. Mas o jogo terminou 0-0. E eu falava para vocês, tá 0-0. Gente, o Vasco jogou a vida, o Diniz que foi o melhor jogo dele, sob comando dele, e o jogo foi 0-0. O Vasco não ganhou o jogo. E o Vasco jogou bem, realmente. E o Corinthians travado por conta dos seus pendurados, numa postura ridícula, por ser um jogo em casa, por ser uma final. Foi uma postura inaceitável mesmo com esse contexto dos pendurados. Mas terminou 0-0. E o Corinthians tinha esse histórico de ganhar todos os jogos fora de casa nessa Copa do Brasil. Tinha jogo. O Corinthians estava muito no jogo.
Mas dependia, obviamente, desses 90 minutos. O Vasco é um time que estaria apoiado por 70 mil pessoas no Maracanã, que tem um time rápido, de transição, com bons valores, em que, às vezes, numa finalização de um Felipe Coutinho, do próprio Ryan, numa jogada individual do Andrés Gomes, a coisa poderia acontecer, claro. Se fosse para pênaltis, o Léo Jardim também é pegador. Então, o Vasco tinha possibilidades também de ser campeão. Mas e o Corinthians? Porque muita gente só falou do Vasco depois do primeiro jogo. E eu falava pra vocês, não é possível que o Corinthians jogue mal de novo como jogou. Não é possível que o Vasco vá fazer um segundo jogo tão perfeito, porque vai depender da postura do Corinthians também. Não é possível que o Corinthians, esse que derrubou o Palmeiras, derrubou o Cruzeiro, que ele não vá conseguir vencer o Vasco no Maracanã. Pois aconteceu. O Corinthians começa melhor. O Corinthians tem a bola. O Corinthians cria mais. E o Vasco meio que espera. O Vasco começou numa rotação abaixo, talvez até para sentir o jogo, não entendia a postura do Vasco e o Corinthians aproveitou. Era mais dominante nos primeiros minutos. E aí, uma assistência prime do Mateuzinho, agasalha no peito e levanta. E talvez a defesa do Vasco tenha subestimado o Yuri, porque o Yuri, às vezes, ele acaba se atrapalhando com a bola. O Cuesta meio que larga a jogada. E o Yuri, ele é capaz disso, né? O Yuri Alberto, ele perde gols. Ele às vezes se atrapalha com a bola, às vezes não toma as melhores decisões, mas ele tem uma capacidade, muitas vezes, de ser decisivo. E ele foi, nos 2 gols. No primeiro gol, ele domina uma bola de 40 metros, alta, com força, que é difícil de pegar. Ele domina com a ponta do pé, só que ela escapa um pouco. Só que o Yuri está em velocidade. Ele tá no facão, ele tá espetando. E o Léo Jardim oscila. Porque se o Léo sai para diminuir, ele dificultaria a vida do Yuri. O Yuri poderia ter feito um gol de cavadinha, sei lá, poderia. Mas ele teria que agir rápido também. Se o Léo diminui ali, ou ele trava a bola, trava o Yuri, poderia cometer um pênalti também, não sei. Mas o Léo meio que não sai. E quando ele não sai, o Yuri, mesmo que essa bola tenha escapada, ele chega na frente para poder finalizar. Na frente do zagueiro, inclusive. E aí ele dá um toque sutil com o lado externo do pé, vence o Léo Jardim, a bola bate na trave e entra. Golaço, tá? Golaço. Assistência linda do Mateuzinho e golaço do Yuri. Isso é 18, 19 minutos do primeiro tempo. Um gol cedo até. Mas claro, a partir dali o Vasco entendeu que precisava jogar. E aí o Vasco começou. Começou, sempre muito perigoso, mas o Corinthians marcando muito bem. E aí entra em jogo, entra em campo, entra em cena a figura de José Martínez, que foi escolhido pelo Dorival, e eu até falei aqui no pré-jogo, que eu entendia. Eu não gostava do Martínez, não gosto do Martínez como jogador. Acho que ele oscila demais, acho que ele é inconsequente demais, toma cartões bobos, toma decisões ruins, tem uma dificuldade técnica com a bola, muitas vezes, mas é um jogador que às vezes faz o jogo que ele fez. Ele correu, ele marcou, ele lutou, ele encarnou o espírito de Corinthians. E aí, meu amigo, quando você faz isso numa final, você entra pra história. José Martínez, pra mim, foi o cara da decisão. Por tudo que ele correu, marcou e correu atrás do Vasco. O Martínez começou a ganhar todas as disputas, a impedir o Vasco de se criar nas jogadas. Mas aí, o futebol é feito de detalhes e erro zero, né? Final... O Ranieri, que não fez um bom jogo, saiu no começo do segundo tempo, mas é um gigante, tá? Não coloquem no Ranieri uma culpa exagerada por esse gol, porque ele teve outros momentos esse gol também. Mas tem o erro de passe dele, que é um erro, uma falha lá no círculo central do gramado. E tem uma temporada também um pouco acidentada por lesões do Ranieri, mas acho jogadoraço, tá? Muitas vezes fora de posição pelo Dorival, mas jogadoraço. Ele erra o passe ali no círculo central, arma um contra-ataque do Vasco e a bola cai no Andrés Gomes, que fica no mano a mano com o André Ramalho. E ali, cara, era fatal. Se o André não mata aquela jogada, essa bola iria para a área. E o Corinthians já estava sofrendo na bola aérea do Vasco, tá? Já estava sofrendo. O Andrés consegue vencer. Ele engana o André Ramalho, corta para dentro. O André não consegue cortar. E o cruzamento do Andrés Gomes, que jogou muito bem aqui na Neoquímica Arena, foi um espetáculo. Foi com GPS. E o Nuno Moreira entra nas costas do Maicon. Mais uma vez, uma bola aérea não programada ali, porque era um contra-ataque, mas acaba tendo superioridade do Vasco e o Vasco empata aos 40 minutos do primeiro tempo, tudo igual. Então, se estava 0-0, agora estava 1-1. E tudo podia acontecer realmente. O Vasco continuou em cima. O melhor para o Corinthians foi terminar o primeiro tempo, porque ali a pressão era gigantesca do Vasco. E o Corinthians se segurando. Vem o segundo tempo. O Dorival não troca, não mexe. E aí, antes disso, no primeiro tempo, estava 1-0. O Yuri, que fez um golaço, perde um gol inacreditável. E é isso, né? O Yuri é capaz disso. Eu poderia dizer que não fez falta, mas naquele momento estava fazendo, né? Porque ali seria o 2-0, ele perde e na sequência o Vasco empata. E aí estava complicando pro Yuri Alberto.
Porque é isso, ele faz um gol, mas ele perde o mais fácil. Ele perdeu. De qualquer forma, numa jogada do Martínez, inclusive, né? Uma puxada que ele dá lançando o Yuri livre. Vem o segundo tempo, e aí tem uma jogada que é de domínio do Vasco, pelo lado esquerdo, com o Pumita, em que ele tenta o drible, o Martínez, cara. O Martínez dá um bote perfeito. Perfeito. E aí ele consegue sair jogando. Aí acho que até o Robert Renan tenta... ele meio que erra assim, o cabeceio, a bola volta pro Corinthians e aí chega no Breno Bidon. Quando chega no Breno Bidon, o Bidon, ele faz o seguinte. O Bidon, ele é incrível nisso, cara. Eu falo isso há 2 anos pra vocês. O Bidon é o cara que mais mapeia o jogo estando no meio campo. É incrível essa capacidade que ele tem. Ele tá sempre aqui, ó. Sempre no pescocinho. Antes dele receber a bola, ele já faz aqui, ó. Quando ele faz aqui, ele vê o Cauã Barros chegando. E aí, quando ele recebe a bola, aí ele dá aquele toquezinho que tira da lama por fora do cara, dá o drible por aqui, drible da vaca, no ar. O cara tenta fazer a falta nele desesperadamente, o cara dá um carrinho que ele chuta o pé do Breno Bidon. Ele desequilibra e continua. Porque no tapa que ele dá, o campo abriu. Quando o campo abriu, ele tinha muitas opções. E aí ele tem o Robert Renan e o Cauã, e o Cuesta, correndo desesperadamente. E cara, e ali tu tem 4 jogadores. O Breno Bidon com a bola, o Memphis correndo por aqui, o Mateuzinho abriu e o Yuri tá mais centralizado. Quando forma a linha de defesa do Vasco dos 2 zagueiros, ele poderia tocar no Yuri, ele poderia tocar no Memphis e ele poderia tocar no Mateuzinho. O Memphis faz isso aqui, ó. É lá. A jogada é no Mateuzinho. E ele abre no Mateuzinho. Quando ele abre no Mateuzinho, o Yuri faz o facão entre os 2 zagueiros. Só que com o talento e a qualidade para não ficar impedido. Ele sai atrás. Só que ele sai atrás e chega na frente do Cuesta e o Cuesta não tem o que fazer. Porque ali, o Mateuzinho também poderia cruzar para a área, poderia tentar um chute. Ele toca no ponto futuro e até achei uma bola longa. Eu falei, caraca, ele rifou a bola. E o Léo Jardim meio que sai. Quando o Léo Jardim sai, o Yuri chega. O Yuri poderia chutar em gol, poderia chutar rasteiro. Ele joga a bola a meia altura. E acho que o goleiro não estava esperando. E aí o Memphis está entrando e faz o gol. O gol do título. Que jornada, meus amigos. A partir dali, só deu Vasco. Só deu Vasco. E o Corinthians se propôs a se defender. E se defendeu muito bem. Teve uma falta que não foi falta, tá? Em cima do Ryan, em que depois, acho que é uma jogadinha combinada, né? A bola sobra pra ele e ele dá um petardo de perna esquerda e o Hugo faz uma defesa inacreditável. De novo, o Hugo pega a bola do jogo, né? Sempre, sempre. Isso que é ter goleiro. Porque na hora decisiva, a defesa do Corinthians foi muito bem, ali no final. Inclusive, ele tira o Yuri, o Dorival, e bota o Tchoca. Ele tira o Bidu, que estava cansado, e bota o Angileri, que chegou com todo do gás ali, porque pelo lado direito, o Diniz estava apostando no ataque, nos cruzamentos. E o Angileri estava tentando travar muitos por ali. Só que muitos entravam também. E aí, nessa bola aérea, cara, bate e rebate, vem daqui, os jogadores se jogando na bola. O Mateuzinho salva uma bola espetacular. O Garro se joga na bola em outros momentos. Cara, uma loucura. E tem essa defesa do Hugo Souza, que é a defesa do jogo, porque ali o Vasco estava vivo. Um gol levaria a decisão para os pênaltis. Final de jogo, Corinthians 2, Vasco 1, e o Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Breno Bidon, que final e que jogada, uma das mais lindas e incríveis da temporada no futebol brasileiro. Mateuzinho e Matheus Bidu merecem muito esse título, por tudo que jogaram e pela desconfiança que sempre tiveram desde que eles chegaram no clube. Gustavo Henrique, um monstro. André Ramalho, meio nervoso, um pouco abaixo até do que ele mostrou quando chegou ano passado, mas ainda assim super firme. E foi muito exigido, porque ali no final era muita velocidade, era muito jogador. O Verratti entrou também para tentar a bola aérea, assim, uma loucura, cara. Martínez merece todos os elogios, ele jogou demais. Memphis e o Yuri simplesmente decidiram. O Yuri fez um gol, deu uma assistência. O Memphis fez o gol do título. Então, meus amigos, é isso. A partir de agora, muita coisa a se debater, muitas repercussões pra gente abordar. O que será do Corinthians em 26? Vai pra fase de grupos da Libertadores. Tem uma Supercopa pra decidir com o Flamengo no dia 24 de janeiro. Tem muita coisa pra gente falar nos próximos dias. Por enquanto, é comemorar. Comemore, torcedor. O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. Vai, Corinthians! Inscreva-se no canal, deixe teu comentário aqui, a sua celebração. Acompanhe depois a live lá que eu fiz, que tá muito da hora, hein? Ficou muito legal. E obrigado de coração pelo carinho de todos vocês. Comemorem, ótima semana, um beijo no coração. Tchau! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Com uma escalação, né, surpreendente do Dorival. Eu falei para vocês que o Corinthians ia mexer, né? O Corinthians ia mexer o Dorival ia mexer no time para esse segundo jogo. O Corinthians, ele entra em campo
hoje com... Vou falar para você o esquema tático, tá? Linha de 4, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Depois o Corinthians entrou com uma outra linha de 4. Maicon na esquerda, Ranieri, Bidon, Martinez. Na frente, Memphis e Yuri. O Dorival, foi o que eu falei para vocês, gente, durante a semana. O Dorival tinha que entrar com o mesmo time, a mesma formação do jogo contra o Cruzeiro. Por quê? Porque as duas linhas de 4 protegem o Mateuzinho quando a gente está sem a bola. E o Mateuzinho não podia ficar no X1, né? Como está na moda falar X1, na verdade é 1 contra 1. O Mateuzinho não podia ficar no 1 contra 1 com o Andrés Gomes. E aí ele faz a dobradinha ali, deixa o Mateuzinho na sobra, e o José Martins para fazer o primeiro combate. Não precisava ter duas coberturas, como era contra o Cruzeiro, que tinha um Carrídio e tinha um Carrídio e tinha um Martins. Por que não precisava? Porque o lateral dos caras era fraco. O Puma não era profundidade. E é ruim de bola, hein? Rapaz, fazia tempo que eu não vi um cara tão ruim, velho. E, além de ser ruim de bola, não era profundidade. Então, só o Martins para fazer a contenção ali, né? Não deixar que o Martins ficasse, não deixasse que o Mateuzinho ficasse no 1 contra 1, já era uma estratégia do Dorival. Cara, ele acerta em cheio. E aí ele coloca, né, o Bidon armando o jogo, porque com a bola, o Corinthians formava aquele 3-4-3 ou aquele 3-2-5, que eu sempre tenho falado para vocês. Então, o Corinthians o Ranieri vinha fazer linha de 3, aí ficava Ranieri, Gustavo Henrique e André Ramalho. O Mateuzinho e o Bidu espetavam, os dois volantes, o Maicon Ranieri, o Bidon adiantava, e quando o Mateuzinho e o Bidu espetavam lá na frente, ficava Mateuzinho, Yuri, Memphis e Bidu, e o Bidon ainda armando por trás da jogada. Quando o Mateuzinho ficava, aí ele formava com o Mateuzinho, André Ramalho e Gustavo, o Martins fazia o lado direito aqui de ala, o Bidon fazia a esquerda, os dois volantes ficavam Ranieri e Michael, e o Bidon. Cara, Corinthians, organizadinho. Parabéns ao técnico Dorival Júnior, para mim, o craque do Corinthians na Copa do Brasil, principal responsável. O título hoje teve vários responsáveis. Vários. Alguns que criticamos muito, outros que, né, elogiamos. Por exemplo, Gustavo Henrique. A gente elogiou o ano todo. Gustavo Henrique foi um monstro, meu amigo. Gustavo Henrique foi um monstro no jogo. No final do jogo, com o Verratti, com todo mundo na área e bola pro alto, meu irmão, se a nossa zaga não tem um cara daquele tamanho, cara, são detalhes que você conquista um título. Se a nossa zaga não tem um cara daquele tamanho, a gente sofre o gol de empate com tanto chuveiro na área. Porque o Hugo não sai do gol. Vocês viram aí, né, no gol do Nuno, né? O gol do Vasco, você vê que o Hugo ele não sai do gol, não adianta. E aí, meu amigo, sobra tudo pro Gustavo Henrique. Imagina se a gente tem Gustavo Henrique, o Coringão tem que fazer de tudo para contratar o Lucas Veríssimo, cara. A gente vai ter uma zaga na Libertadores que nós não vamos tomar gol pelo alto, velho. Você imagina o Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique. Seria sensacional para a temporada 2026, tá? O Corinthians, ele entra no 4-4-2 com duas linhas de 4 sem bola, marca em alguns momentos no 4-3-3, que eu achava perigoso, mas enfim, acabou dando certo, né? Porque eu tenho medo da bola longa. Então, em alguns momentos, você viu o Bidon pelo meio, o Memphis na esquerda e o Yuri na direita. Também marcou assim, ficava atrás o Martins, o Ranieri e o Maicon. Nesse posicionamento, o Martins na direita, o Ranieri no meio e o Maicon na esquerda. Então, fazia um 4-3-3. Enfim, acabou dando certo. E sem a bola, o Mateuzinho atacando, ou o Bidu atacando, e o Corinthians fazendo linha de 3. Ou com o Ranieri vindo, ou com o Mateuzinho vindo. Enfim, ia trocando as peças, e o Corinthians se envolveu muito bem organizado. Gente, eu tô falando para vocês, presta atenção quantos esquemas. Por isso que eu falo, velho, a gente pegou uma época aí, Fernando Lázaro, 4-1-4-1, Antônio Oliveira, 4-1-4-1, perdia 4-1-4-1, perdia 4-1-4-1, perdia 4-1-4-1. Pô, velho, a gente pegou cada treinador, meu irmão, que só misericórdia de Deus, velho. O Dorival Júnior é um bom técnico, mas olha a bagunça que tava o Corinthians. O cara não recebeu nenhum reforço, o Vitinho nem é um reforço que ele pediu. Transferban, não pôde contratar. Não pôde contar com Memphis, Yuri, Carrídio e Garro durante quase todo o ano. Quantas vezes o Dorival teve o trio Gin? Isso é uma loucura, velho. Quantas vezes o Dorival teve o quarteto? Você vai ver que não foi quase nunca. E os caras querendo botar na conta do técnico. A gente estaria na Série B se tivesse com o Ramon Emiliano. Era todo mundo atacando, ninguém. Um time. A gente viu o Inter, né? A gente viu o Inter, o que aconteceu. E aí o Dorival foi lá, no primeiro ano dele no Corinthians, cara. No primeiro ano dele no Corinthians. E eu revelei uma conversa que eu tive com ele para vocês. Há meses atrás, ele falou assim para mim: Samir, calma, que esse ano vai terminar bem. Quem lembra disso que eu falei? Cara, ele tava muito seguro, velho, em relação à Copa do Brasil. Quem lembra que eu falei isso para vocês aí? Eu fui na confiança dele, velho. O Dorival,
é um bom treinador. Nós somos campeões da Copa do Brasil por causa do Dorival, velho. Se fosse Luxemburgo, se fosse Ramon, não seríamos campeões, velho. Você pode ter certeza, não é um campeonato fácil para se jogar, velho. Pô, a gente passou por Palmeiras, passamos por Cruzeiro, esse time do Vasco, pô. No final os caras mostrou que tinha elenco, velho. Entra Tietê, entra não sei mais quem, entrou um monte de cara aí, velho. Né, o outro lá que foi revelado no Flamengo, o Matheus França, começou a tirar um monte de jogador da cartola. Agora, eu acho que nós não seríamos campeões com o Garro de titular. E com o Bidon, sim. O Bidon foi muito decisivo no primeiro tempo, no segundo tempo mais ainda. Cara, em vários lances ele não perdia a bola, não desperdiçava a bola. E quando sobe a placa para entrar o Garro, ele tá assim, ó. Quem reparou isso? Falei, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Enfim, mas hoje não é dia de criticar ninguém, tá? Mas o Dorival acerta muito na escalação do Corinthians, acerta muito. O técnico Dorival Júnior. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! O que vai mudar no Corinthians em 2026? Cara, para mim, Dorival tem que continuar, primeiro passo. Para mim, Dorival tem que continuar. Além do Dorival continuar, o Corinthians tem que fazer a reformulação, tem que deixar o Romero embora, tem que deixar o Thales Magno embora. O Ancelotti pode, se for por 1 ano, seja bem-vindo, a renovação. Se for por 3 anos, esquece, acho loucura, seria um grande erro. Deixa eu ver mais. O Michael. Cara, sinceramente, eu não permaneceria com o Michael. O que o Michael fez de tão diferente? Entendeu? O que o Michael fez de tão diferente nessa reta final, nessa temporada, pra gente querer comprar o Michael? Eu sei, o Corinthians vai tentar. É um líder do elenco, é um homem de confiança do Dorival. Então eu acho que o Corinthians vai tentar a permanência do Michael, a contratação do Michael. Cara, a gente tem que ser muito frio. Eu acho que o Fabinho Soldado tinha que sair. Ele contratou muito mal. Basta ver jogadores com contratos longos, prejuízos absurdos ao Corinthians. Um salário altíssimo para um executivo de futebol. E hoje a gente termina o ano campeão. Vamos lá, quem o Fabinho trouxe do time campeão? Pra gente não ser injusto. Hugo Souza, Fabinho. Mateuzinho. Aí já foi Augusto e Rubão. A zaga. André Ramalho, Fabinho. Gustavo Henrique. Aí já veio antes, já também não foi Fabinho, foi ainda o Rubão. O lateral esquerdo, Bidu, já estava aí. Ranieri, também não foi o Fabinho, chegou antes do Fabinho. O Martínez, se não é o Emiliano, não traz. O Bidon, já estava aí, prata da casa. O Michael, já estava aí desde a época do Duílio. O Yuri, já estava aí desde a época do Duílio. O Memphis, aí foi a loucura lá de gastar 6 milhões por mês e mais premiações de Augusto Melo e Pedro Silveira. Agora, vamos falar dos caras que ele trouxe, que não estiveram em campo hoje. Vocês podem me ajudar, entendeu? Vamos lá. Primeiro renovou com o Léo Maná, que já é um grande erro, 5 anos. Emprestou o Fagner pagando 500 mil para o Cruzeiro, outro grande erro. Charles, contrato longo, até o final de 2028 ou 2029. Alex Santana, contrato longo, até o fim de 2027. Kaká, contrato longo, até o fim de 29. Félix Torres, contrato longo, até o fim de 28. Pedro Raul, apesar que Pedro Raul foi antes, né? Héctor Hernandes, aí foi o Fabinho, próprio Coronado, enfim, quem mais ele trouxe aí? Thales Magno, renovou o empréstimo do Thales Magno, um absurdo. Palácios não foi o Fabinho, que é certo, né? O Tiringa perguntou do Palácios, não foi o Fabinho. Quem mais ele trouxe aí que não deu certo? Enfim, cara, queria contratar o Biel, eu não sou a favor da permanência do Soldado, mas enfim. Agora, o que precisa mudar? Félix Torres, quando a gente tem que buscar um negócio para o Félix Torres. Kaká, o Corinthians tem que buscar um negócio para o Kaká. Enfim, Hugo não tem que ficar, o lateral esquerdo, claro. Charles não tem que ficar. Alex Santana não tem que ficar. Enfim, eles têm que arrumar um destino para esses jogadores. Porque outros vão sair mesmo. Héctor Hernandes, o Romero, enfim, e outros jogadores, né? Pelo que eu ouvi falar, o Corinthians, se o Fabinho sair, o Corinthians vai no mercado buscar um executivo, um cara com bala na agulha. Entendeu? Um cara com bala na agulha. Não vai ser um conselheiro, nada. Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai,